Em 2022, na eleição estadual proporcional, os deputados estaduais e deputados federais de MDB e PSD adotaram a estratégia da chamada fusão cruzada. A chapa de deputado estadual ficou com o MDB e a chapa de deputados federais ficou com o PSD. Uma estratégia que deu certo, né? Elegeu 3 federais, se não me engano, 6 estaduais, né, João? Vamos até conferir, né? 10, né? 10 estaduais. 10 estaduais, né? Essa estratégia vai se repetir em 2026? Quem fala sobre o assunto é o deputado estadual João Matson Nogueira, do MDB. Nós temos hoje uma coligação com o PSD, onde os deputados estaduais estão coligados ao MDB e os deputados federais ao PSD. Se o PSD quiser continuar e que todos os deputados estaduais dele venham para a mesma coligação do MDB, para o MDB, nós não teremos problema. Nós não queremos é que haja divisão, ou seja, uns do PSD venham para o MDB e outros vão para outros partidos. Não, se vier, nós não temos problema para continuar essa coligação. Começar com Ezequiel Araújo. Ezequiel, essa estratégia deu certo em 2022, mas o cenário era diferente. Hoje, para 2026, o que se desenha é uma disputa por espaços no governo estadual e também na chapa majoritária, e que tem como protagonistas justamente o MDB e o PSD, os 2 partidos que mais cresceram na base do governador Rafael Fonteles nos últimos anos, inclusive na eleição de 2024. Essa estratégia, Ezequiel Araújo, deve se repetir em 2026 ou há possibilidade de mudança nos rumos? A possibilidade de mudança é grande, viu, Natanael? Eu converso ali com outros parlamentares do MDB e a principal argumentação é que não tem nada definido ainda. A principal argumentação é que é muito possível mesmo de o MDB ali caminhar já de uma forma diferente, né? Onde eles vão ter essa liberdade e não ter essa fusão cruzada como aconteceu no ano de 2022. Há se destacar que foi uma fusão cruzada que resultou em bons frutos, não somente para o MDB aqui a nível estadual, mas também ao PSD ali com o nome de Castro Neto, também na Câmara dos Deputados, ou seja, foi algo pertinente, salutar ali aos 2 partidos, mas nada disso ainda está definido. Os 2 partidos continuam a conversar, mas hoje, principalmente como você ressaltou, é sobre essa ampliação de espaços, tanto do MDB como também o próprio PSD, que hoje precisa de mais espaço, né? A principal argumentação do MDB hoje, que precisa de mais espaço, principalmente por conta desse respaldo político que teve em razão das eleições municipais deste ano, elegendo ali 65 prefeitos, o MDB com 57, por conta então de tudo isso ainda está sendo desenhado, trilhado, costurado entre os 2 partidos, hoje ainda é muito cedo de falar essa questão de que está definida uma fusão cruzada novamente no ano de 2026. A tendência seria essa, porque foi algo que deu bons resultados no ano de 2022, mas por conta então dessa ampliação de espaço pelos 2 partidos e também, claro, pelos cargos majoritários do ano de 2026, ainda é muito prematuro ainda dizer sobre se isso vai se sacramentar ou não. Mas a principal argumentação é, definido esses cargos majoritários, aí sim, a gente vai ter uma ideia melhor de como é que vai ser o posicionamento, tanto do MDB como do PSD no próximo pleito eleitoral. Confirmando aqui a informação que você trouxe, foram 3 deputados federais e 10 estaduais, né, nessa estratégia no ano de 2022. A sua avaliação sobre esse cenário atual, é possível manter a mesma estratégia? É possível sim, Nathan. No entanto, há alguns impedimentos hoje que precisam ser ajustados entre o MDB de Marcelo Castro e Temístocles Filho, e o PSD dos deputados Georgiano e Júlio César. Primeiro, vou lembrar que o PSD articula ali nos bastidores uma chapa própria para deputados estaduais. Seriam vários nomes, a gente tem ali o Toninho de Caridade, a própria deputada Simone, o Julinho, né, que é o filho, irmão do deputado Georgiano, filho do deputado federal Júlio César. Há outros prefeitos, lideranças regionais, cito o atual prefeito de Jaicós, Neném de Edith, entre outras lideranças que são vinculadas, muito ligadas ao deputado Georgiano Neto e que têm interesse e se preparam aí
próprio secretário de Transporte, Jonas Moura, ex-prefeito de Água Branca, ex-presidente da PPM, são nomes que têm ali totais condições de concorrer ao cargo de deputado numa chapa do PSD. O que vai levar essa fusão cruzada? Certamente um consenso em torno da eleição majoritária, como bem citou o Ezequiel. O MDB tem uma reivindicação que é manter os dois espaços, tanto a candidatura de Marcelo Castro à reeleição ao Senado, quanto preservar ali o espaço de vice-governador para Temístocles Filho. Já o PSD tem a reivindicação e não abre mão, pelo menos é o que se comenta nos bastidores, é de que Júlio César vai disputar o Senado em 2026. É preciso saber se vai haver uma integração entre os dois partidos no que diz respeito à chapa majoritária, porque tendo essa integração, fica mais fácil sair a fusão cruzada, né? Caso não se entendam, aí é muito difícil que essa coligação permaneça para 2026. Vou lembrar que o PSD saiu ganhando no sentido de que, vamos dizer assim, dos 3 deputados federais eleitos, né, pelo partido, você tem Castro Neto e Marcos Aurélio Sampaio, que são, na verdade, têm a alma do MDB, mas que, como são deputados federais pelo PSD, enchem os cofres do partido, né, do PSD, tanto no que diz respeito à questão de fundo partidário, questão da bancada no Congresso, questão do tempo de propaganda. É um efeito que trouxe positivo ao PSD. Claro que o MDB também saiu ganhando porque fez uma bancada muito grande e isso reflete na luta por espaços no governo Rafael Fonteles, mas eu acho que a gente teria aí que nomear alguns ajustes que precisam ser feitos. Primeiro, a disputa por espaços na estrutura do Palácio de Karnak, assim como também saber se todo mundo vai concordar com esse pleito em relação à candidatura majoritária, tanto de Júlio César quanto de Marcelo Castro e Temístocles Filho. Vitor Costa. Então, eu acho que essa é uma discussão que a gente já inicia de agora porque a gente é apaixonado pelo meio político. Mas com certeza ela deve se fortalecer apenas em 2026, ali no segundo semestre. E, de fato, existem motivos para os dois lados. Tanto para haver uma permanência desse acordo entre o MDB e o PSD, porque, de fato, foi algo que fez muito sucesso e que deu muito certo na eleição de 2022. E também tem pelo outro lado, para que tenha nesse momento aqui uma divisão entre os dois partidos, para que cada um siga seu caminho, porque de fato eles são muito grandes, sozinhos também. São muito importantes dentro da política piauiense e não é de hoje. Então eu acho que existe motivos para os dois lados, acho que é necessário ter uma conversa, um diálogo bem importante entre os líderes desses dois partidos e também com o governador Rafael Fonteles. Acho que ele precisa participar desse debate, porque uma ruptura entre MDB e PSD, quem sabe pode até acabar enfraquecendo um pouco o governo do Piauí através do Rafael Fonteles, que vai buscar aí uma reeleição. Então eu acho que é um diálogo que vai ser importante, que deve acontecer nos próximos meses, né, até o final do próximo ano, para definir se há ou não, de fato, essa permanência desse acordo entre o MDB e o PSD. Pois não, João. O que o PSD, leia-se, deputado Georgiano, quer é que o MDB apoie integralmente o projeto do partido e lançar Júlio César candidato ao Senado. O Georgiano não abre mão, né, de repente, pode até ser que haja uma fusão cruzada, uma coligação cruzada, mas Georgiano entende que o MDB, nesse caso, deveria abraçar o projeto majoritário do PSD, até porque o MDB sairia ganhando no que diz respeito à bancada de deputados estaduais. Vou lembrar que o MDB é conhecido por ter muitos caciques, né, na Assembleia Legislativa, e quando você olha a cauda do partido, ela não é tão longa. É muito cacique para pouco Para que todos esses caciques sejam eleitos, é preciso contar ali com um trabalho de bastidores que o PSD faz muito bem. Talvez seria a moeda de troca a ser ofertada. O PSD entrega ali a cauda para uma chapa do MDB na Assembleia Legislativa, mas em troca também quer apoio do MDB ao projeto de lançar Júlio César no Senado, porque aí seria uma candidatura majoritária, deve realmente ser abraçada por vários partidos.
é um debate que vai continuar, inclusive, acredito, com a participação efetiva da direção nacional dos dois partidos, né, que tem interesse também, Sim. principalmente o PSD, em manter a bancada forte de deputados federais, porque isso impacta na questão do tempo de televisão, fundo partidário, fundo eleitoral. Com certeza nós vamos acompanhar esse debate nos próximos dias. E esse fato também é até mesmo defendido, Natanael, por alguns interlocutores, até mesmo do MDB. Além de outras conversações que eu tenho, até o próprio MDB já dá como natural o nome de Júlio César ir para o cargo, então, de senador, no ano de 2026, ali, nessa disputa. Vamos aguardar, o debate promete ser intenso, a disputa interna na base do governo, por espaços na chapa majoritária e também as discussões da chapa proporcional.